Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o quadro Liturgia da Palavra Dominical. Vamos fazer uma reflexão sobre a liturgia da palavra deste 32º domingo do tempo comum, né? E o evangelho de hoje é o evangelho que está em São Lucas, capítulo 20, versículo do 27 ao 28. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns dos saduceus, que negam a ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, o evangelho deste 32º domingo traz para nós um embate, uma discussão entre os saduceus e Jesus. Podemos ver que no versículo 32, os saduceus fazem uma pergunta a respeito do casamento levirático, ou seja, aquele que está narrado em Deuteronômio 25, versículo do 5 ao 10, que fala sobre a necessidade de uma descendência masculina, ou seja, de um filho varão para um homem que se casar. E tendo ele não se casado, ou melhor, tendo ele não deixado descendente, Moisés deixou prescrito na lei que o irmão mais velho do viúvo o irmão mais velho do morto deveria casar-se com a viúva do seu irmão, para deixar-lhe descendência. Então os saduceus fazem a seguinte pergunta: na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Então o evangelho narra 7 irmãos que casaram com uma mulher, cumprindo a lei de Moisés, a lei do levirato. Só que aqui é onde está a questão. Mais uma vez, os saduceus, no versículo 27 do evangelho de hoje fica claro: aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. Ou seja, por negarem a ressurreição, eles se aproveitam de uma passagem bíblica da Torá, porque até mesmo os saduceus acreditavam apenas na Torá, nos 5 primeiros livros. Eles preservavam essa cultura, e acreditavam apenas na Torá. Os saduceus, além de negar a ressurreição, ou seja, além de não crer na ressurreição, também não acreditavam em espíritos e nos anjos. Eles negavam a existência
de anjos e espíritos. Isso está dito por Paulo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, versículo do 6 ao 8. Então, meus amados irmãos, como nós podemos ver, a liturgia da palavra de hoje traz para nós o tema da ressurreição, mas porém indagado por alguém que não acreditava nela, que não acreditava na ressurreição. Então, a liturgia da palavra hoje para nós traz um texto de 2 Macabeus, capítulo 7, versículo do 1 ao 2 e depois versículo 9 ao 14, que trata daqueles 7 irmãos, não 7 irmãos como no Evangelho que casaram com uma mulher só, mas os 7 irmãos que, mediante aquilo que era a fé dos saduceus, por crerem na Torá, por crerem na lei, e na primeira leitura é proposto pelo rei para eles comerem carne de porco. E a carne de porco, o porco era considerado na antiguidade um animal impuro, e eles preferiram todos os 7 morrerem por causa da carne de porco que lhes foram obrigados a comer. Eles morreram, mas eles deixaram bem claro que eles acreditavam na ressurreição. Cada um dos irmãos deixaram isso claro. Por exemplo, no versículo 11 da primeira leitura de hoje, um dos filhos daquela mulher que vai ser torturado e morto diz: "E disse, cheio de confiança, do céu recebi estes membros, por causa de suas leis os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo." O versículo 12 ele continua, né? O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram impressionados com a coragem desse adolescente que considerava o sofrimento como se nada fosse. E assim, cada um dos irmãos, com a esperança da ressurreição, porque eles acreditavam na ressurreição, diferente dos saduceus. Os saduceus, meus irmãos, é mais ou menos hoje como uma linhagem de protestante. Por exemplo, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos e acreditavam também em espíritos e nos anjos. Os saduceus já não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem em anjos e nem em espíritos. E tinha outras diferenças entre esses dois grupos. O Evangelho de hoje traz para nós exatamente esse debate entre Jesus e os saduceus. Os saduceus, querendo pôr Jesus à prova, propuseram para Jesus, já que Jesus era considerado mestre, uma casca de banana dentro daquilo que era uma lei judaica, uma lei da Torá, o casamento levirático. E Jesus, de maneira muito sábia, Jesus responde para os saduceus que aquela mulher lá, depois da ressurreição, ou seja, lá no céu, não seria e não será esposa de nenhum dos 7 irmãos que casaram com ela. Porque Jesus diz no versículo 35 e diante: "Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitarão." Ou seja, Jesus toma para si o debate levantado pelos saduceus. Os saduceus quiseram pegar Jesus numa casca de banana referente à ressurreição. E Jesus, como diz o ditado, de uma só cajadada mata 2 coelhos. Jesus deixa os saduceus sem resposta a respeito da ressurreição, porque Jesus deixa claro que eles ressuscitarão, e também a respeito dos espíritos
Porque quando Jesus diz que aquela mulher e os homens, a mulher e os 7 esposos dela, no céu, serão como os anjos, Jesus já está dizendo para os saduceus: olha, lá na ressurreição, nós seremos como os anjos de Deus. Mas eles não acreditavam em anjos. E Jesus toma a Torá, ou seja, os primeiros 5 livros, principalmente lá no Êxodo, quando Moisés é chamado por Deus ali naquela epifania da sarça ardente, e Moisés falando com Deus ali, Moisés declara: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Quando Moisés afirma dizendo, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Jesus diz: vocês, saduceus, vocês que são tão observadores da lei, vocês leram a lei, ou seja, vocês leram Moisés, mas vocês não conseguiram compreender a doutrina da ressurreição. Porque quando Moisés chama Deus de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, Moisés está deixando claro que Abraão, Isaque e Jacó não estão mortos. Por quê? Porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. A segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses, é uma carta que fala muito sobre a ressurreição, sobre a ressurreição dos mortos. E no versículo 4 da segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 16 ao capítulo 3, versículo 5, o apóstolo diz assim no versículo 4: o Senhor nos dá a certeza de que vós estáis seguindo e sempre seguireis as nossas instruções. Que o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e à firme esperança em Cristo. Qual é a firme esperança em Cristo? É aquilo que o apóstolo Paulo coloca também aos Coríntios, quando falando sobre a ressurreição, explicando sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo diz assim: se Jesus não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, nós somos os mais dignos de miséria. Por quê? Se esperamos desta vida apenas os dias de vivê-la, somos os mais dignos de miséria. Aí o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: mas se Jesus ressuscitou, forte, firme é a nossa esperança. E por isso ele diz aos Tessalonicenses: que o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e à firme esperança da ressurreição, já que Cristo ressuscitou. E o salmista de hoje, no Salmo 16, respondendo aos saduceus, respondendo para nós a respeito da ressurreição, ele diz: ao despertar, me saciará a vossa presença e verei a vossa face. Ao despertar do quê? Da morte. Ao despertar na ressurreição final. Ele diz: ao despertar, me saciará a vossa presença e verei a vossa face. Então, quando Jesus disse aos saduceus que os anjos e os espíritos existiam, quando Jesus disse aos saduceus que Moisés falou de uma esperança, mesmo que no contexto da sarça ardente, quando ele dizia: Deus não é o Deus dos vivos, ou melhor, Deus dos mortos, mas dos vivos. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido. E mesmo assim, Moisés afirma que Deus é Deus dos vivos, ou seja, os espíritos, a alma espiritual
que os saduceus não cria estavam na presença de Deus, tanto dos sete filhos mártires daquela mãe Macabeu, como também Abraão, Isaque, Jacó e tantos outros que morreram na graça de Deus, que morreram fiéis à santa lei de Deus e que esperam a ressurreição dos mortos. Mas, ainda que não tenha acontecido ainda a última ressurreição, os espíritos, ou seja, as almas viventes, as almas espirituais dos que morreram observando a lei de Deus, vivem na presença de Deus. E lá eles podem desfrutar de uma alegria que não se acaba, de uma alegria que não tem fim, que foi narrada mediante a primeira leitura de hoje, que os macabeus, os 7 filhos macabeus, tiveram a coragem de expressar. Esses saduceus, eles eram observadores da lei escrita como normativa e rejeitavam a doutrina dos fariseus das tradições anciãs, em contraste com a crença farisaica na predestinação. Ou seja, os saduceus não acreditavam na predestinação e os fariseus acreditavam na predestinação. Qualquer semelhança não é mera aparência, ou melhor, qualquer aparência dos saduceus e dos fariseus com os protestantes de hoje não é mera coincidência, mas é a certeza, a confirmação de que as heresias dos saduceus, dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas, dos herodianos, dos sumos sacerdotes, dos anciões do povo, não morreram com eles. Estão ainda viva e muito viva nos protestantes, porque nós podemos ver a variação imensa de doutrinas conduzidas e perpetuadas desde dos tempos de Jesus nessas seitas, e nós podemos ver que ao mesmo tempo todas elas se levantam como os saduceus e como os fariseus se levantavam para atacar Jesus, se levantam para atacar a Santa Mãe Igreja Católica. Mas, porém, a nossa fé não é fragmentada em pedaços de heresias preservados ao longo da história, mas a nossa fé é preservada na catolicidade da Igreja. Quando eu digo aqui catolicidade, eu falo de um todo da doutrina e não somente de partes que nos é conveniente. Deus abençoe você. Espero que essa liturgia tenha dado a você a graça de compreender que a nossa esperança está na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Deus abençoe você, que nós possamos, nesta semana, poder viver e colocar nossos pés firmes nesta esperança de que um dia nos sentaremos junto com Abraão, Isaque e Jacó no trono de Deus e saciaremos a nossa sede, a nossa fome de Deus diante do Cordeiro imolado que está no céu a nos esperar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.